Amigos queridos, muito boa noite para todos. Prazer recebê-los aqui, né? Hoje, né, semana passada a gente falava do frio, hoje o verão chegou. Daqui a pouco está falando do frio. Esse clima tá meio doido, né? Mas graças a Deus, o que importa é que no frio, no calor, nós estamos aqui firme e forte mais uma vez. Isso é que é importante ali. Então, prazer novamente recebê-los. Nós vamos ler uma mensagem, então, do livro Caminho, Verdade e Vida, né? Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, para depois a gente passar aí a palavra para o nosso amigo Breno, que já está aqui, que vai fazer o nosso estudo aí da noite de hoje. Então vamos abrir ao acaso. É a página de número 33, chamada Recapitulações. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Em João, capítulo 12, versículo 43. Os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Fornece ao mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo instável. A força e o direito caminham com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano, a seu turno considerado insuladamente, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Como esclarecer a anomalia? A situação é estranhável porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas em múltiplas existências têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo, mas e o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta. Refunde-se a existência. Todavia, que aproveita o operário valer-se tão somente dos bens eternos no crepúsculo cheio de sombras? Alguém lhe perguntará: que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Querido Jesus, amigo de todas as horas, querido Pai Celestial, fonte do amor que nos é derramado nesse momento. Aqui estamos, mais uma vez imersos nessa rede de amor, buscando refletir em nossos passos, que tu bem sabes, vacilantes, ainda pleno de quedas, de dificuldades no caminhar. Mas Jesus amado, tu és sempre o braço amigo que nos socorre na estrada da vida. E tu, Pai bendito, é sempre o ser amado que nos envolve, abraçando, nos inspirando sempre palavras de esperança. Tu que conheces todas as lágrimas, mesmo aquelas da escuridão do quarto, sabes do que precisamos. Por isso, Senhor, deixa-nos sentar ao seu colo, recostar nossa cabeça para falar contigo na noite de hoje. Ajuda-nos, enternece-nos o coração, fortalece-nos, querido Pai Celestial. Envolve o nosso querido amigo Breno, para que possa ser sempre o teu intérprete, nos trazendo as reflexões que precisamos fazer para nos tornarmos pessoas melhores e, portanto, mais felizes. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Querido amigo, seja bem-vindo, é contigo.
Boa noite a todos. Funcionou o microfone, então foi só um teste, agora vai para valer. Boa noite a todos. É um prazer voltar a essa casa que com tanto carinho abre as suas portas nessas noites de sábado, para aqui nos receber nesse nosso grande projeto, que é o de alcançar a felicidade. Eu costumo dizer que a gente ainda tem um conceito equivocado sobre felicidade, porque nós imaginamos que a felicidade talvez seja um ponto muito distante, que nós tenhamos que alcançar, e nós até denunciamos esse pensamento nas frases que nós falamos. Por exemplo, quando nós dizemos, quando eu for um espírito puro, eu serei feliz, quando eu evoluir, eu serei feliz. E talvez a gente tenha uma visão tanto quanto equivocada da felicidade, também porque nós interpretamos de uma forma muito rígida algumas palavras, algumas frases que estão contidas em obras da nossa própria doutrina. Alguém vai falar para mim assim, não, mas realmente felicidade a gente precisa alcançar, mas para isso a gente vai ter que crescer muito, porque o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, diz que a felicidade não é deste mundo. Até a interpretação de uma passagem de Jesus diz que quando nós fomos atirados a um local onde haveria prantos e ranger de dentes, então aqui não é lugar de felicidade, aqui é lugar de sofrimento. Eu confesso a vocês que eu não sei se é errado ou certo, mas eu não gosto dessa abordagem. Essa abordagem que a doutrina espírita traz para a gente somente karmas, que traz somente expiação, dor, aprendizado através de pagarmos as nossas dívidas de encarnações passadas. Eu tenho um entendimento que eu volto a dizer, não é um certo ou errado, mas eu acho que é distante, bem distante disso. Eu acho que a doutrina espírita pode trazer para a gente um conceito de felicidade muito importante, quando ela pode nos mostrar, através das próprias obras que nos apresenta, que a felicidade sim pode ser desse mundo, mas não completa, evidentemente. Nesse mesmo capítulo, em que se diz que a felicidade não é desse mundo, se nós tivermos a curiosidade de estudar os pontos que estão listados e elencados ali mesmo no próprio subitem, nós vamos ver que lá já se fala que, dependendo das nossas atitudes, nós já podemos vislumbrar um pouco dessa felicidade neste plano. Então a gente passa talvez a entender que ali se encontra um conceito que pode ser muito importante, muito motivador para nós. Na verdade, o conceito é o mesmo, mas a abordagem é diferente, que agora, talvez a gente já não passe mais a olhar para a felicidade como um destino muito distante a ser alcançado, como algo ainda muito longe de nós, mas que a gente entenda a felicidade como um processo. E que quanto mais nós aproximamos as nossas atitudes da moral cristã, nós mais conseguimos vivenciar esse conceito de felicidade, ainda que de uma forma gradativa. Mas é muito bom a gente saber que já pode ser parte da nossa encarnação um pouquinho dessa felicidade que um dia será plena. Aí sim, quando nós formos espíritos libertos de todas as sensações da matéria, que formos espíritos puros e etc. Mas por enquanto o que dá para a gente é muito bom, que já é vivenciar gotas dessa felicidade. E para uma vida num planeta que é chamado pelos espíritos superiores de planeta de provas e expiações, isso é a prova maior da misericórdia de Deus. Já nos oferecer essa chance de vivenciar um sentimento tão bom e que difere tanto das alegrias passageiras da materialidade, que são essas que a gente alcança com as conquistas que nós fazemos ao comprarmos alguma coisa que desejamos, enfim, com essas coisas triviais dos mundos materiais como a Terra, né? Então, quando a gente vem aqui conversar sobre isso, né, a gente vem falar sobre felicidade. A gente não sai mais de casa, eu imagino, para cumprir compromisso com Deus, como nós saímos muitas vezes em nossas encarnações pregressas, e quem sabe até mesmo nessa. Nós não estamos vindo aqui só para mostrar a Deus, olha, eu estou indo lá no templo religioso, não precisa me mandar para o inferno, não. A gente não está aqui somente para agradar a Jesus, talvez. A gente não está aqui só para mostrar para Jesus que nós estamos sendo os bons filhos de Deus e que nós estamos sendo irmãos no amor de Jesus, acompanhando o seu evangelho e recobrando as nossas energias. Nós muito menos devemos estar aqui hoje para dar pontos ao nosso mentor, para que ele possa chegar lá em cima nos seus superiores e dizer, olha, consegui levar aquelas almas ao centro espírita, então dê meus bônus horas aí, meus bônus hora. Não acho que seja isso. Mas também não sei se nós já temos a dimensão clara do que estamos fazendo aqui. Talvez a gente ainda precise expandir mais, né? Talvez a gente esteja aqui
quase que por um magnetismo, atraídos pelo Evangelho de Jesus mais uma vez, em mais uma encarnação, mas ainda sem saber muito bem por que exatamente estamos aqui. Mas tendo isso na cabeça, de que o Evangelho pode e é a solução de felicidade para todos nós, a gente já tem um bom motivo para estar aqui. E aí o desafio passa agora a ser outro, o desafio passa a ser como encaixar todos esses ensinamentos que parecem tão distantes das vidas nos planetas materializados, de provas e expiações, nas atitudes do nosso dia a dia. Para nós isso ainda é utopia. A gente ainda tem aquelas frases, né, mas não dá para ser espírita no meu trabalho. Você está falando que, a gente tem que ser espírita não só dentro do centro espírita, mas em todos os lugares que nós transitarmos, né? Porque vocês falam isso porque vocês não conhecem meu chefe. Não tem como ser espírita com meu chefe, etc e tal. Aí você vai para casa, né? E aí de repente você perde um pouco a paciência em casa. Você, não tem como ser espírita com essa pessoa em casa. Olha que pessoa difícil, você não tem noção, não tem como ser. Aí você vai na sua vizinhança e tal, mas com meu vizinho não tem como ser espírita, olha que pessoa difícil e tal. Aí você vem no centro, no centro espírita tudo bem. Mas aí o que acontece é o seguinte, a gente acaba dizendo que nós somos os fáceis, todos são difíceis. Nós somos as únicas pessoas fáceis, né? E agora a gente começa a rever isso, a gente começa a cair em si e entender, peraí, acho que o problema não está exatamente no exterior, pode ser que o problema esteja em mim. É outro desafio mergulhar em si mesmo e encontrar esses problemas e fazer a tal reforma íntima, que é um dos grandes, se não o maior pilar que a doutrina espírita nos apresenta e nos convida a fazer. É outra discussão. Mas hoje, como vocês sabem, a casa aqui sempre deixa a gente à vontade para trazer um tema à nossa escolha para conversar com vocês, né? Sempre que o pessoal aqui do Deolindo me faz esse convite, né, eu aceito com muito prazer, mas com tenso, né? Sempre muito tenso, porque eu falo, o que eu vou levar? Porque vai que eu trago aqui alguma coisa que foi trazida semana passada, ou que vai ser trazida semana que vem. O pessoal do Centro Espírita sempre é muito elevado, né? Ainda mais aqui o pessoal é muito, muito próximo da espiritualidade superior, ele sempre fala assim, mas se você trouxer alguma coisa que alguém já falou ou que vai falar, sempre vai ser uma nova abordagem. Então não se preocupe, né? Então a gente fica muito à vontade, mas mesmo assim, eu gosto de procurar umas coisas mais escondidas, né? Para diminuir o risco, né? Não eliminar, a gente nunca elimina risco na vida, mas para mitigar bastante o risco de termos uma repetição aqui. Então hoje, o que eu trouxe para vocês? Eu fui falar, eu gostaria de conversar com vocês, né? E é conversar mesmo, né? Porque eu acho que uma das coisas que me atrai para a doutrina espírita é essa possibilidade de a gente estar aqui sem uma autoridade religiosa jogando verdade na nossa cabeça, jogando moral e tal. Eu acho que o bacana da doutrina espírita é a gente poder conversar com alguém falando que tem experiência de causa, né? Que tem vivência, que faz tanta bobagem quanto todo mundo que está aqui dentro, porque aí a gente tem experiência, né? A gente tem lugar de fala, porque a gente está na mesma posição que vocês. Então, eu trouxe aqui para a gente conversar hoje uma mensagem que está no livro Céu e Inferno, que foi dada por um espírito que se identifica como Príncipe Ouran. Por favor, não confundir. Ouran. Tá? Qualquer semelhança é mera coincidência. E o nosso querido Príncipe Ouran, antes de falar um pouquinho do Príncipe Ouran, eu queria só fazer uma pincelada rápida. Eu recomendo muito que as pessoas leiam o livro Céu e Inferno. Talvez depois até que já tiverem lido o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e tal, mas eu sempre gosto de falar sobre o livro Céu e Inferno, porque ele traz mesmo como se fosse uma reportagem sobre o plano espiritual, como se Kardec tivesse tomado a posição de repórter, ele estivesse entrevistando mesmo pessoas que estão do outro lado da vida e podem passar para a gente, aí sim, com lugar de fala, o que é estar do outro lado da vida, porque a gente foi educado, eu particularmente fui educado, né, e acho que muitos de nós aqui talvez tenhamos sido, com nossos pais repetindo para a gente aquela frase. Eu perguntava muito isso ao meu pai, né, falava, mas olha só, eu ouço aí algumas pessoas dizendo sobre vida depois da morte. Eu era criança ainda quando falava isso com ele, e ele falava, nunca ninguém voltou para contar a história. E aí depois, quando eu descobri doutrina espírita, eu fui e falei para ele, cara, voltaram, eu estava enganado, voltaram e até escreveram livros, né? Mas eu gosto muito desse livro por isso, porque são pessoas que estão lá, e o Kardec faz na primeira parte um apanhado de alguns conceitos que são importantes para que a gente possa entender a divisão que ele faz na segunda parte, né?
Ele fala sobre purgatório, ele fala sobre inferno, ele fala sobre céu, ele fala sobre espíritos e tal. E aí nasce, é basicamente um resuminho do que já havia sido falado, o livro dos espíritos, Evangelhos com o Espiritismo, livro dos médiuns e tal. Na segunda parte, ele faz uma coletânea de mensagens que ele acha relevante apresentar para os leitores e ele acha também essas mensagens bastante ilustrativas de toda a doutrina que foi codificada no livro dos Espíritos. E essa parte do Céu e Inferno, né? Na verdade, ela é o desdobramento da parte 4 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre penas e gozos futuros e etc. E ele divide essa segunda parte em 3 grupos, né, em 3 categorias de espíritos. Ele coloca alguns entrevistados na condição de espíritos felizes, ele coloca outros na condição de espíritos infelizes, mas tem aqueles também que ele fala como sendo os espíritos medianos. Tá? E ele coloca lá o relato e depois vai, em alguns momentos ele comenta algumas coisas e tal. O nosso príncipe Ouran é um espírito que foi classificado por Kardec no grupo de espíritos infelizes, tá? E é até interessante porque a gente tem sempre que lembrar quando a gente está lendo aqui, né, que a gente está lendo uma obra que faz parte da codificação básica do espiritismo. Então, naquela época ainda não se tinha tanto conhecimento como nós temos agora, e que não é muita coisa, sobre o mundo espiritual. Os conhecimentos ainda estavam sendo organizados. E é uma mensagem curiosa porque até mesmo os próprios participantes da reunião lá na sociedade, lá onde foi dada a mensagem em Bordeaux, 1862, esses próprios integrantes ali daquela reunião mediúnica duvidam daquela mensagem ser uma mensagem séria. Por quê? Porque a linguagem do espírito é muito bonita, é muito culta, é muito elevada, né? E aí, o que acontece? Eles estão lá discutindo sobre a mensagem no final e se manifesta o mentor espiritual que trouxe o Ouran para fazer a comunicação dele. E ele se manifesta justamente com o propósito de esclarecer. Ele fala, ó, eu sei que vocês estão aí na dúvida, não é com essas palavras, evidentemente deve ter sido uma linguagem muito mais bonita, mas se ele fosse carioca, ele falaria, meus irmãos, aí galera, estou achando aqui só para vocês entenderem o seguinte, tá ligado? Que essa mensagem que o cara deu aí agora é séria, é uma mensagem séria. E eu sei que vocês estão duvidando por causa da linguagem dele, a linguagem muito culta, muita inteligência, né, muita articulação, mas, e aí ele vai explicar um ponto que já havia sido colocado no Livro dos Espíritos, que é o ponto da asa intelectual e da asa moral que fazem com que o espírito alce voo. E ele diz que o fato dele ter se desenvolvido intelectualmente, de ser uma pessoa de boa posição na sociedade, de ter tido uma cultura bastante ampliada, não faz ou não fez com que ele tivesse tido uma moral elevada. Então a linguagem é realmente de um espírito que teve oportunidades, que esteve numa posição social avantajada, porém não aproveitou para desenvolver a sua moralidade. E aí ele esclarece isso de uma forma muito interessante, né? Porque a dúvida pairava na cabeça até mesmo daqueles que estavam naquela reunião quando essa mensagem foi recebida em 1862 na cidade de Bordeaux. E o Ouran começa a falar, eu não vou aqui ter, talvez eu não vá ter tempo hoje de chegar até o fim da mensagem, também não quero, tá? Eu quero deixar aqui um gostinho para que vocês cheguem em casa hoje com zero interesse em novela, futebol, Big Brother, jornal, tudo isso. Eu quero que vocês peguem o livro Céu e Inferno em casa e abram na mensagem do nosso querido irmão Ouran e façam a leitura da mensagem. Não adianta falar para mim, mas eu não sei se eu vou ter tempo. É 1,5 páginas, gente, do tamanho daqueles livrinhos Céu e Inferno, Livros dos Espíritos, não é muita coisa. É 1,5 páginas, até por isso que eu trouxe aqui para a gente discutir, porque aí não tem desculpa vocês me falarem, eu não li porque era grande, a mensagem grande. Não, é pequena, tá? E, mas eu não sei, eu começo a ler e durmo. Se você ler 1 parágrafo por dia, por noite, antes de dormir, até semana que vem você acaba. Né? Então não tem como não ler. E é muito produtivo, é muito bacana. Não só a leitura, porque leitura, gente, a gente sabe fazer. Tá? E mesmo alguém aqui que porventura me diga, não, mas eu não tive a oportunidade de ser alfabetizado. Hoje em dia a gente pode pedir alguém para botar uma palestra nesses canais de vídeo da internet e escutar sobre a mensagem do Espírito Ouran, que a gente vai ter um bom entendimento. Então, hoje a gente tem conhecimento muito acessível. Hoje a gente tem a possibilidade de acessar conhecimento a alguns cliques num aparelho de telefonia celular. Imagina como era isso na época do Kardec. Né? Imagina, né, vocês não são, eu sei que vocês não são dessa época aqui,
Mas, gente, enciclopédia, quem aqui sabe o que é uma enciclopédia? Ninguém sabe, né? Eu sei que vocês são muito jovens ainda, eu sei que eu tenho que usar aqui o meu próprio exemplo, com 54 anos, como sendo mais idoso aqui nessa sala, para explicar para vocês que antigamente a gente estudava com enciclopédia, que eram livros enormes, que a gente tinha que procurar o índice lá e tal. Hoje não, gente. Hoje não tem por que a gente não desenvolver conhecimento. O Oran, voltando aqui ao caso do Oran, ele começa o seu discurso, né? Mas aí eu ia dizendo que eu não vou chegar ao fim, porque eu quero que vocês leiam, mas eu tenho uma parte aqui que eu me comprometi comigo mesmo a chegar, porque eu acho que ela é brilhante para nós. Mas enfim, vou fazer um suspense aqui para vocês ficarem até o final e não dormirem, né? Isso aí é parte da estratégia. Vocês de casa também, mas é parte da estratégia. Bom, o nosso querido Oran começa seu discurso, né? Começa a sua fala na reunião lá na qual ele deu a sua manifestação. É como se fosse uma lamentação, mas na verdade não é. Tá? Ele fala assim, a gente pode, em alguns casos, interpretar, né? Alguns de nós talvez interpretemos, como um tom de lamentação, mas na verdade é um ensinamento. Tá? Eu vou aqui ler para vocês, só para vocês entenderem sobre o que estamos falando exatamente. Né? Ele começa o seu discurso dizendo assim, cadê? Ele é perguntado, quereis dar algumas minudências sobre a sua situação? Ele começava geralmente com essa pergunta, né? E o Oran fala, felizes os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Orai por mim. Felizes os humildes de coração que escolheram uma posição modesta a fim de cumprirem a provação. Vós todos, a quem devora a inveja, não sabeis o estado a que ficou reduzido um desses que na terra foi considerado feliz. Né? Não avaliais o fogo que abrasa, nem os sacrifícios impostos pela riqueza, quando por ela se quer obter a salvação. Aí eu paro aqui, né, e começo a nossa conversa aqui dizendo o seguinte, vejamos que é um alerta para muitos de nós, talvez, né? E até se não temos mais esses sentimentos, que bom. Mas é o mundo que nós estamos vivendo, né? Principalmente agora que a gente tem acesso, como eu já falei aqui, à informação de todos os lados. A gente vive num mundo em que a gente tem contato com diferentes estilos de vida, com diferentes categorias sociais, né? Então, a gente, no mesmo clique do botão que a gente dá para acessar um estudo, a gente dá também para ver sobre a vida de pessoas famosas e não é raro nós vermos essas pessoas famosas exibindo seus automóveis de milhões de reais, seus apartamentos localizados em locais super privilegiados dos pontos mais bonitos do mundo. E a gente acaba, em algum momento, se deixando levar por aquilo, né? Então, a gente acaba tendo uma ideia de querer a conquista do material para que a gente também possa, de alguma forma, se equiparar, ou pelo menos ter um pouco mais do que nós temos, né? Aquilo vai nos aguçando, a gente tem um chamado ainda muito grande da matéria e que ainda é difícil de resistir. Prova disso é que hoje nós temos aí essa profusão de sites que nos oferecem a possibilidade de riqueza imediata através de apostas e tal. E isso tem sido uma constante, né? A gente acabar se perdendo um pouco aí por esses caminhos da facilidade do dinheiro e etc. Então, é uma sociedade que esse apelo ainda encontra muito eco. E o Oran vem justamente falar sobre esse ponto, mostrando que as pessoas que escolhem muitas vezes o caminho da humildade, o caminho da não abastança material, acabam tendo uma jornada muito mais feliz porque elas não se deixam perder, desviadas por essas atrações do mundo que não é o mundo real, que é apenas um estágio que nós fazemos entre as nossas estadas na vida maior. Então ele conta que felizes aqueles que... E Jesus já havia falado sobre isso, né? Por isso até que eu trouxe essa mensagem, porque ela vem bastante ao encontro daquilo que Jesus nos ensinou, né? Que aqueles que serão... aqueles que forem humilhados serão exalçados, e aqueles que forem exalçados serão humilhados, né? Vem muito mostrar para a gente como sofre um espírito que se deixou completamente levar por essas questões sociais daqui da Terra, né? A questão da posição social, da posição política que ele tinha, né? Só para a gente ter uma ideia, ele se identifica aqui como príncipe Oran e diz que foi um príncipe russo na época de Marco Aurélio.
Numa pesquisa rápida, tá? Foi muito rápida a minha pesquisa, eu confesso, não foi uma coisa assim muito profunda, mas eu não encontrei realmente nenhuma referência à vida do príncipe Oran aqui na Terra. Não encontrei, tá? Isso não necessariamente significa que, então ele não existiu, era chute e tal. Até porque a época que ele menciona era uma época onde havia uma profusão de príncipes na Rússia, né? Então, ele se identifica como príncipe Oran, príncipe russo da época do imperador, contemporâneo do imperador Marco Aurélio. E aí nós podemos entender uma outra coisa curiosa também. Se nós falamos de Marco Aurélio, gente, se não estou muito errado, a gente está falando do ano 180, depois de Cristo. Se eu não estou muito errado, nasceu no ano 121, acho que foi 121 e morreu com 59 anos, acho que um mês antes do seu aniversário, com 59 anos no ano de 180, eu acho. Tá? Essa mensagem, eu repito, ela foi trazida em 1862. Eu não sou da área de matemática, então, por favor, me perdoem se eu estiver errado, mas eu acho que a gente está falando de 1682 anos de diferença entre o ano 180. Eu não sei se o Oran desencarnou em 180, mas eu vou pegar aqui o ano do desencarne de Marco Aurélio, né? De 180 até o ano em que a mensagem é dada, a gente está falando de 1682 anos aí. O que para nós, a princípio, pode parecer absurdo. Nossa, que isso? Quer dizer que ele ficou 1682 anos no plano espiritual sem reencarnar? Eu digo para vocês que talvez não seja a coisa mais comum da gente observar, né? Principalmente quando nós dialogamos com irmãos no plano espiritual, nas reuniões de atendimento mediúnico. Não é muito raro, não é muito comum normalmente nós pegarmos espíritos para conversar que estejam há tantos e tantos séculos no plano espiritual, mas posso dizer para vocês que não é caso único, tá? Eu nunca tive a oportunidade, na experiência que tenho aí com reuniões mediúnicas, que é pequena, mas nunca tive a oportunidade de conversar com alguém que estivesse há tanto tempo no plano espiritual. Mas já tive a oportunidade de conversar com pessoas há 500, 600 anos no plano sem encarnação, né, lá no plano espiritual. É até uma conversa um pouco mais difícil porque a pessoa não tem noção do que está acontecendo no mundo material, né? Você não pode falar de nada tecnológico, até de energia elétrica é difícil de falar às vezes porque era uma época em que isso não existia, né? Então, é uma conversa bastante sensível às vezes. E a gente pensa, mas será que ele não encarnou durante esse período? Eu tenho para mim, através da leitura da mensagem, que não. Não tenho informações claras sobre isso, não tenho o paradeiro do Oran no momento, se está encarnado, se está em outro planeta, se está aqui, se está desencarnado, não sei. Tá? Mas imagino, pelo texto que está escrito, vocês vão ler depois e vão comentar, depois vocês vão escrever aqui para casa, só falou bobagem, né? Mas vocês podem ler lá e também tirar as suas conclusões a respeito. Mas parece-me que ele não encarnou depois da sua existência como Oran. E não seria uma surpresa, pelo fato dele ter sido um espírito com grande poder, com grande chance de fazer muitas pessoas crescerem também com ele, espiritualmente, moralmente, né, e até socialmente, e talvez pelo relato que ele faz aqui, ele tenha deixado tudo isso de lado para simplesmente ter o ganho para si próprio. Então, a gente deve estar pensando assim, puxa, mas ele era um príncipe, né? Ele era uma pessoa que, nossa, eu não tenho nada a ver com essa vida dele, para que essa mensagem serve para mim? Ele fala muito sobre essa questão, já falou sobre alguma coisa que pode vir a ser até comum a nós em alguns momentos, que é essa coisa da inveja, da gente olhar para essas pessoas que nós vemos somente as publicações de rede social e pensar, nossa, mas essa pessoa veio assim para a Lua, né? Veio voltada para a Lua, porque, nossa, olha só, ela tem tudo, ela tem carro, ela tem... E ele mostra aqui que o preço disso, às vezes, é muito alto. E nós sabemos que, eu já devo ter contado essa história aqui, né, já devo ter dado esse exemplo aqui em outras vezes que aqui estive, mas eu sempre gosto de perguntar o seguinte, será que alguém aqui, trabalhador da casa, né, que fica na recepção, no acolhimento, já recebeu alguma pessoa que chegou aqui dizendo o seguinte, olha, eu estou vindo aqui hoje porque eu estou me sentindo obsidiada? Talvez. Eu acho que tem algum obsessor perto de mim, eu acho que eu estou com alguma influência negativa, preciso tomar um passe, uma água fluidificada e tal. Acho que o pessoal aqui do acolhimento já deve ter tido essa experiência. Agora, será que alguém aqui, ou em alguma outra casa, né, já teve a experiência de alguém chegar e dizer assim, olha, eu estou obsidiado, eu vim aqui hoje porque eu estou obsidiado, eu acho que Jesus está me obsidiando, eu não aguento mais, eu quero fazer o bem 24 horas por dia, eu não consigo parar de fazer o bem para as pessoas. Eu nunca ouvi essa história.
né? Então, para nós não é uma situação muito comum. Então, isso significa que quando nós estamos equilibrados, né, quando nós estamos materialmente resolvidos, nem sempre é tão fácil nós prestarmos atenção nas questões espirituais. Nós muitas vezes vamos nos ligar nelas quando estamos em algum tipo de dificuldade. E aí nós buscamos a ajuda do além e tal. Então isso é muito comum a gente ver essa situação e até mesmo as pessoas virem procurar uma instituição religiosa quando se sentem fragilizadas emocionalmente, materialmente, e tão logo o problema seja resolvido, elas abandonarem de novo a sua aproximação que estava sendo iniciada com o Evangelho. Então o Oran quer deixar isso para a gente. Olha, materialidade, né, sucesso material, posição social e tal, é ilusório. Porque na volta à vida maior, isso vai ter um preço. Isso, caso não seja bem utilizado, isso vai ter um preço. E todos nós aqui, se não somos príncipes, se não estamos diante de um povo, liderando esse povo, temos posições também em que nós podemos influenciar pessoas, começando pela nossa família. Nós somos ou pais, ou mães, ou irmãos mais velhos, ou tios, ou avós, enfim. Nós temos posições nas quais nós podemos influenciar pessoas. E nessa influência a gente pode também trazer as pessoas para o conhecimento do Evangelho. Não sendo chatos, pregadores e etc., mas através das nossas ações. Elas vão arrastar as pessoas pelo exemplo muito mais do que muitas e muitas palavras que nós digamos. Então, o Oran quer mostrar isso para a gente, que é importante a gente se focar nessa posição que nós temos e que essa posição que nós temos pode ser de influência para muitas outras pessoas, ainda que nós não sejamos príncipes e não tenhamos um povo a tomar conta, mas temos ali o nosso universo particular que gira em torno de nós e que pode, sim, ser influenciado. Na sequência, ele vai fazer o seguinte, olha essa aqui que legal. Permita-me o Senhor, a mim, déspota orgulhoso, expiar os crimes derivados do meu orgulho entre aqueles mesmos a quem oprimi com a tirania. Isso aqui é uma evidência, na minha visão, da redenção do Espírito. Vejamos que ele não pede para que o Senhor desconsidere todos os seus pecados. Vejamos que ele não pede uma indulgência gratuita, né? Um esquecimento de todas aquelas faltas que ele cometeu. Vejamos que ele consegue, nas suas preces no plano maior, pedir que o Pai lhe permita encarnar no meio daquelas pessoas a quem ele fez mal, para que ele pudesse expiar tudo aquilo. Vejamos o que é a real conscientização de um espírito. É um espírito que está em sofrimento, que sabe daquilo que fez, das oportunidades que deixou passar e que agora está pedindo não para que possa ser apagado todo o seu passado, mas que ele possa corrigir com as suas próprias mãos. Para que serve isso, vindo de um príncipe, de uma realidade tão diferente da nossa? Para que nós possamos olhar para a nossa vida com olhos diferentes. Para que nós possamos olhar, pelo menos é a interpretação que eu trago, né? Vocês têm todo o direito de discordar, mas para que nós possamos olhar sempre que tivermos alguma dificuldade, aquilo que nós consideramos como problemas, pensarmos se esses problemas não podem ser soluções, não podem ser oportunidades de resgate, que não possam ser, por exemplo, oportunidades de nós refazermos caminhos que nós deixamos em aberto no passado. Não é uma tarefa fácil. Não é uma questão somente racional. Não é uma questão de nós estudarmos isso aqui, sairmos daqui, colocarmos em prática na nossa vida da forma mais bela e sublime possível. Tudo isso envolve vibrações espirituais, emanações que nós temos, reminiscências que trazemos de encarnações passadas, que muitas vezes nos travam nesse processo. Mas a gente precisa combater tudo isso. E o pedido do Oran é para que ele possa reencarnar com aquelas pessoas. Imaginemos se nós também não tivemos esse mesmo pedido feito. Quem sabe se nós não pedimos também para encarnar no meio de pessoas a quem nós fizemos mal e hoje elas estão diante de nós nos torrando a paciência.
E a gente está lá, ó Deus, dai-me a paciência. E Deus está dando para a gente a oportunidade de redenção. Muito maior do que um simples pacote de paciência que a gente recebe do Mercado Livre, né? Então, é um processo bastante complexo, é um processo bastante profundo e que, evidentemente, não é vergonha para espírito encarnado nenhum o não aproveitamento, é só uma pena. Porque nós, nas nossas imperfeições, ainda vamos lutar muito para alcançar um nível aceitável, né? Para que nós mesmos possamos olhar e termos orgulho de nós mesmos. O bom orgulho, se assim posso dizer. Mas já é uma posição que a gente tem pelo menos o conhecimento intelectual para a gente estudar e pensar, olha, pode ser que não esteja tão ruim assim. E o Ouran nos convida a isso. Nos convida a olhar para as dificuldades que estão ao nosso lado e pensarmos, será que eu não pedi isso? Será que não fui eu mesmo que solicitei ter esta prova ou expiação para que eu pudesse eliminar algumas questões que eu deixei para trás no passado, superar algumas questões que eu deixei para trás no passado? Porque a gente sabe agora, né, a doutrina espírita é bem assertiva no ponto de nos mostrar que nós somos os responsáveis, os artífices do nosso próprio progresso. Nós não receberemos uma salvação como se fosse um presente, um brinde. E aí depois as pessoas ficam reclamando que está saindo pesquisa, e nessas pesquisas estão dizendo que o número de espíritas está cada vez diminuindo mais. Não é surpresa, gente, porque quantos de nós estamos preparados realmente para entender que não é um jogo de dados, que não é um acaso, que não é uma decisão de Deus que pode ter sido injusta, mas que nós estamos nos lugares onde nós nos posicionamos. Nós estamos onde nós devemos estar para cumprir o nosso caminho. Não estaremos sendo beneficiados por uma salvação que virá do nada. Na própria doutrina espírita a gente tem tentado isso, né? A gente tem tentado empurrar isso para espíritos, né? Dizendo que já estão vindo aí os espíritos que vão encarnar em diversas partes do mundo para trazer para nós a regeneração. Pelo amor de Deus. A gente já está terceirizando de novo o nosso próprio processo de evolução. Então vamos nós construir o planeta de regeneração através da nossa mudança. E aí o Ouran nos convida a isso, né? Ele nos convida a olhar para essas situações que nós hoje definimos como problema, dificuldade, tribulação, e pensarmos se elas não foram pedidas. Eu sei, eu já falei isso aqui várias vezes, eu não sei se vocês lembram, mas eu sou aquele cara da mediunidade especial. Eu sou aquele cara que tem a mediunidade de leitura de pensamento, né? Pois é, eu nem aviso mais, porque você já sabe, já me conhece aqui há algum tempo, você de casa também, né? E você sabe que eu leio o que você está pensando também, né? Então, vocês, claro que estão pensando agora, não, mas não é possível. Em momento algum eu seria maluco de pedir para vivenciar essa situação que eu estou vivenciando agora, mas de jeito nenhum. Com a obliteração que nós sofremos, né? Com o nosso raciocínio, a nossa visão sendo obscurecido pela encarnação, com a nossa visão, nosso horizonte diminuindo bastante com o mergulho no corpo material, é claro que hoje a gente pensa assim. Mas no plano espiritual, a gente tem uma ideia muito mais clara sobre o que é felicidade e sobre o quão distantes nós estamos dessa felicidade. E isso lá no plano espiritual, quando dão a ficha pra gente lá no Ministério da Reencarnação, a gente sai marcando xizinho em tudo. Quero. Né? Parece o passarinho lá. Né? Mas a gente chega aqui, a gente... não, peraí, não é bem assim e tal, acho que não. Só que a gente tem uma notícia sobre isso, que é a notícia que eu quero chegar, não posso deixar o suspense se perder, né? É a parte aqui do negócio que eu quero chegar, mas ainda não é agora não, calma aí. Então, deixa eu só ver aqui se vai dar tempo, porque senão vocês leem em casa, né, gente? Não, eu acho que dá, a gente tem 20 minutos ainda aqui, né? 15 minutinhos eu acho que dá pra gente conversar um pouco aqui. Bom, e aí... ele continua, ele reitera uma mensagem que ele já deu lá na primeira fala dele. Orgulho, repita-se constantemente a palavra para que não esqueça nunca que ele é a fonte de todos os sofrimentos que nos acabrunham. Sim, eu abusei do poderio,
e favores de que dispunha. Fui duro e cruel para com os inferiores, os quais tiveram de curvar-se a todos os meus caprichos, satisfazer a todas as minhas depravações. Quis a nobreza, a fortuna, as honras e sucumbi sob peso superior às próprias forças. Eu quero que vocês prestem atenção nessa frase aqui, superior, nessa parte aqui da frase. Sucumbi a peso superior às próprias forças. Vai parecer contraditório daqui a pouco, mas esse é o nosso grande finale. Tadã! Mas antes, ele volta a falar da questão do orgulho. E ele diz que ele quis as coisas materiais. Ele fala assim de depravações, etc. Dá para a gente deduzir que ele teve uma vida muito sensorial. Ele teve uma vida totalmente voltada para os prazeres da matéria. Ele nunca teve qualquer preocupação com vida espiritual, não queria saber de nada disso e tal. E ele até utiliza-se de outras pessoas, né? Ele explora, tiraniza outras pessoas para obter esses prazeres, né? É claro que o que eu estou fazendo aqui não é uma comparação, mas é uma analogia. Nós vamos muitas vezes pensar assim, mas eu não sou príncipe, eu não posso oprimir ninguém, eu não posso, né, falar coisas de ninguém assim, de uma forma tão... Não posso utilizar pessoas somente para o meu prazer e tal. Eu estava pensando sobre isso na época da Páscoa, né? Eu talvez já deva ter contado essa história aqui também, mas na época da Páscoa a gente estava entrando lá, nossa família estava entrando lá em casa, no portão, e a gente preparou lá um kitzinho bem simples, gente, um kitzinho com as caixinhas de bombom, chocolate, e botamos um papel, minha esposa com o talento que ela tem artesanal, ela botou lá num papelzinho celofane e entregou lá pro porteiro lá, que faz serviço lá pra gente. Tem 2 porteiros lá no prédio, e ela entregou lá para ele o pacotinho lá, com uma lembrancinha para ele levar para casa de Páscoa e tal. E aí ele resolveu filosofar, né? Ele falou assim, a voz dele é engraçada, né? Ele falou assim, dona Andressa, vou perguntar um negócio aqui para a senhora. A senhora sabe quantos apartamentos tem aqui nesse prédio? Ela também não é da área de matemática, não, é da área de humanas, né? Mas aí, 3 blocos multiplicado por 4, não sei o que, 4 andares, 36 apartamentos, tá. 36 apartamentos. Então, são 36 apartamentos. A senhora sabe quantas pessoas lembraram aqui da gente? De mim, do meu colega aqui? Aí ela falou, não tenho ideia. E ele falou, só vocês. E aquilo assim, quando ele falou aquilo, eu fiquei um pouco assustado, né? Não envaidecido, longe disso, mas assustado. E ele falou, aqui o pessoal, para dar bom dia é um sacrifício, né? É claro que o Oran está falando de coisas muito mais sérias, muito mais graves. Tanto é que o sofrimento dele é muito maior. Mas vejamos, nós não somos príncipes, nós não estamos liderando povos. Mas nós temos pessoas que estão naquelas posições que a sociedade considera de posições menores, que estão sempre ali ao nosso lado, nos dando o suporte que a gente precisa. Semana passada nós tivemos uma notícia aí de um crime que aconteceu em Belo Horizonte, né, quando um motorista, irritado porque o caminhão de lixo estava atrapalhando o seu trânsito na coleta lá no lixo, acabou assassinando um dos garis que trabalhava no caminhão. E lá do lado da minha casa tem também uma rua que eu sempre preciso pegar para ir para a escola do meu filho, para levar o meu filho para a escola, né? E geralmente no horário exato da escola está o caminhão do lixo, pegando lá o lixo, né? Gente, a quantidade de buzinas, a quantidade de barulho e palavras que são proferidas àqueles irmãos que nesse momento eu não poderia repetir aqui, em nenhum momento, aliás, são, assim, bastante, né? E a gente fica pensando, a gente está, de uma certa forma, fazendo um pouco disso, né? A gente está nesses momentos, quando a gente trata mal, ou quando a gente simplesmente ignora, torna invisível uma pessoa que limpa o ambiente onde nós estamos, que serve um café para a gente na nossa empresa, que contribui para que a nossa cidade tenha o mínimo de limpeza quando nós não vamos lá e sujamos tudo de novo, né? Quando nós estamos tornando essas pessoas invisíveis, nós também estamos, de uma certa forma, oprimindo essas pessoas, né? E, é claro, a gente não está querendo, volto a dizer, a gente não está querendo comparar com o que o Oran fez, mas, analogamente falando, a gente precisa pensar. Porque essa é a capacidade que a gente tem de influenciar nesse meio. A capacidade que ele tinha de influenciar era muito maior, então o poder que ele tinha era muito maior.
Mas e esse poder que nós temos de inclusão? Esse poder que nós temos de mostrar às pessoas que elas são iguais, dar um bom dia, de dar um sorriso, de auxiliar a pessoa em alguma forma, né? De não maltratar essa pessoa ou de não ignorar essa pessoa, pode ser também um momento em que a gente vá aproveitar essa posição que nós temos, né, que nos foi dada por Deus, né, de uma certa, não vou dizer conforto material, porque eu imagino que aqui ninguém seja um desses milionários que posta carrão na internet, mas de não termos necessidades tão graves quanto tantos que vêm aqui à casa têm, né? Pode ser que nós estejamos aí deixando passar essas oportunidades, né? Até mesmo no trabalho social que a casa faz aqui, como que nós trabalhamos com essas famílias, né? Como que nós olhamos essas famílias como os puros pobres necessitados ou como verdadeiros irmãos que a gente pode trocar ideias com eles, conversar de igual para igual, né? E fazer com que eles se sintam incluídos, que eles até queiram vir a ter aqui a uma reunião, por exemplo, participar. Muitos têm outras profecias religiosas, né? Muitos professam outras correntes religiosas, tudo bem, a gente não tem nenhum menor problema com isso. O Espiritismo nunca foi feito para ser uma doutrina excludente, né? Mas a gente pode sim fazer com que eles se sintam tão bem acolhidos aqui, que eles tenham curiosidade de participar de uma reunião aqui conosco, né? Eu lembro uma vez de uma casa que me disseram o seguinte, né? Na casa que eu milito hoje, inclusive, uma vez me disseram assim, eu perguntei, mas o pessoal da assistência social não vem, né? Das famílias que é assistido aqui pela casa, das famílias que são assistidas aqui pela casa, o pessoal não vem para reunião pública, não? E aí me disseram, não vem, porque quando eles vêm, às vezes as pessoas se levantam, saem de perto deles, porque dizem que está com um cheiro ruim e tal. E aí eu fico pensando, não sei se a gente está aproveitando a oportunidade, né? Mas, enfim, nós somos espíritos em caminhada também, nós precisamos começar a nos policiar, porque senão a gente pode estar fazendo aqui como o nosso irmão Ouran, né? Dentro da nossa pequena influência, a gente pode estar usando de uma forma equivocada. Eu pedi para vocês prestarem atenção nessa última parte aqui da frase, né? Eu vou reler aqui para ficar mais claro, né? Para que vocês podem ter esquecido. Sim, eu abusei do poderio e favores de que dispunha. Fui duro e cruel para com os... Sumiu para com os inferiores, os quais tiveram de curvar-se a todos os meus caprichos, satisfazer a todas as minhas depravações. Quis a nobreza, a fortuna, as honras e sucumbi sob peso superior às próprias forças. Ou seja, ele diz aqui que ele sucumbiu. Ele não conseguiu levar adiante as provas que ele tinha para levar, porque as provas eram além das forças que ele tinha, né? Talvez aqui a gente precise pensar nisso também ou não. Talvez a gente precise pensar que em alguns momentos, né? Eu acho o espírita uma criatura interessante. Eu gosto muito de conversar com o espírita, né? Não só com, mas também com o espírita, porque eu vejo às vezes que a gente está montando a nossa própria peça de defesa no tribunal da nossa consciência já, né? É como se a gente já estivesse dando a coisa meio que como perdida, mas não pode ser assim. E a gente monta peças aí de defesa para apresentar no tribunal da nossa consciência. Muitos me dizem assim, porque... quando você pergunta, né? Mas e aquela situação? Você conseguiu resolver? Como é que está indo? Você precisa de alguma ajuda? Não, olha. Aquela situação para essa encarnação não vai dar, não. Vou deixar para a próxima. Essa encarnação ainda não vai dar para resolver aquilo, né? Aí o espírita joga essa, né? Achando que vai ser ele que vai escolher, que vai determinar e tal, né? Ok, Ministério da Reencarnação lá não serve para nada. A gente é que vai lá, pega o lápis e desenha tudo que a gente quer. Pelo jeito que a gente encara a coisa é assim, né? Então, vamos lá. E aí o espírita vem com essa também do... porque lá na questão... Eu esqueci o número agora. Lá na questão tal do Livro dos Espíritos, o Kardec, num comentário, ele faz o seguinte... Ele fala lá que a natureza não dá saltos. Então, eu estou no meu ritmo. Estou andando aos pouquinhos. Passinho de... elefante, né? Aquele passinho bem devagarzinho, quando o elefante está bem sonolento, né? Enfim. E aí, o próprio Kardec, numa dessas perguntas, né, indaga aos espíritos superiores o seguinte: quantas encarnações precisamos para evoluirmos? E eles respondem lá, tantas quantas forem necessárias. Ufa! Aí o espírita fica felizão com isso, né?
Poxa, tantas e quantas encarnações forem necessárias para evoluir. A natureza não dá saltos, né? E eu vou deixar para a próxima, né? É a fórmula mágica, é a fórmula perfeita. E a gente muitas vezes fala, olha, está acima das minhas forças essa prova. Urano falou isso, né? Estava acima das minhas forças. Eu não vou conseguir nessa encarnação porque veio uma prova muito pesada. Essa eu vou deixar para a próxima. E ele falou aqui, sucumbi a provas maiores do que as minhas próprias forças. Olha que legal. Confirma toda essa nossa percepção da doutrina espírita, né? Confirma que a gente tem mesmo essa... A gente tem livre-arbítrio, não tem, gente? A gente pode sim escolher empurrar coisas para uma outra existência. A gente não veio aqui para virar Cristo agora, né? A gente não veio aqui para sair daqui já diretamente para as paragens mais elevadas dos planetas celestiais, né? A gente veio aqui para nosso passinho de cágado, né? Dar aquelas, né, rastejadinhas e tal, para andar um pouquinho que seja para frente. Muito legal. E a doutrina espírita validou tudo isso. Será? Aí vem a notícia ruim da noite, né? E na verdade é o grande finale nosso aqui, mas para a gente sair daqui pensando, né? E eu particularmente quando eu li isso aqui, cara, não foi nem uma indireta, foi um soco do Mike Tyson, né? Mas ele diz o seguinte: estão preparados? Você de casa está preparado? Os espíritos que sucumbem são geralmente levados a alegar um compromisso superior às próprias forças, como ele próprio. O que ainda é um resto de orgulho e um meio de se desculparem para consigo mesmo, não se conformando com a própria fraqueza. Ai. Essa até eu falei, pô, será que eu vou falar sobre isso, cara? Mas, na verdade, é motivador. Porque faz com que a gente olhe para as situações e pense o seguinte: não teve erro no planejamento encarnatório. Não teve erro no planejamento encarnatório. Se a prova foi colocada à nossa disposição, é porque Deus confia que nós possamos vencer. Deus depositou essa confiança em nós. O que nós vamos fazer dela é uma responsabilidade? Talvez, mas muito mais do que uma responsabilidade, é bom saber que a gente pode. É bom saber que foi feito para dar certo. A vida é feita para dar certo. Aí eu vou voltar lá àquela primeira conversa de hoje, né? Quando eu disse para vocês que eu não vejo a doutrina espírita como sendo a doutrina que nos coloca somente a pecha da expiação, do sofrimento, do aprendizado pela dor, do karma. Para com isso! É feito para dar certo. É feito para a gente sair daqui já com muita coisa caminhada. Já com bastantes provas neutralizadas. Já com tantas expiações cumpridas. É feito para dar certo. Basta um pouquinho de esforço, um pouquinho de vontade. No Evangelho segundo o Espiritismo ainda tem uma frase lá que diz, olha, nós seremos reconhecidos pelos esforços que nós fizermos para nos melhorarmos. Ninguém fala em seremos reconhecidos pelo cumprimento de tantas e quantas provas, não. A régua que se estabelece é muito baixa. Dá para ir. É motivador isso aqui. Não é para a gente sair daqui hoje culpar, meu Deus, eu vou direto para o umbral. Não, é o contrário. É para ver que dá certo isso aqui. É uma mensagem de motivação, uma mensagem motivacional do dia. Né? Nossa, o Ouran veio aqui falar para a gente. Ele está lá, ele sabe como é que funcionou o negócio lá para ele. Ele sabe que foi ruim. Né? Ele sabe que as forças dele não foram suficientes. Porque ele não quis. Porque ele não se propôs a fazer a caminhada, a dar os passos necessários para que ele conseguisse cumprir o que era necessário para ele alcançar a posição de felicidade. Então agora ele está nos alertando, ele está voltando e nos alertando, falando, olha, não dá para ser assim. Não vai ser legal para vocês. Então a gente tem que aproveitar, gente. Depois, antes diziam que nunca ninguém tinha contado para mostrar como era o lado de lá. Agora eles voltaram, contaram, nos estão dando o caminho e a gente não está ouvindo. Então é bom a gente pensar. É bom a gente ler essas mensagens, né? Eu falei que eu ia parar aqui e realmente vou ter que parar porque o tempo já, o reloginho lá, o espírito zombeteiro já mexeu o reloginho lá para o final. Mas queria terminar com essa mensagem de que o Ouran dá para a gente uma mensagem de que depende de nós. Está nas nossas mãos. Ai, meu Deus, esse é o problema. Não, essa é a solução. A gente precisa começar a pensar realmente que está nas nossas mãos. Nós somos sujeitos ativos no processo da nossa evolução.
Não é um jogo de dados em que a gente fica esperando que Deus jogue lá e decida o nosso destino. Não é só karma, não é só expiação, é felicidade. Quando a gente começa a tentar o esforço necessário para a superação dessas provas que nos são colocadas, ainda que achemos que elas sejam pesadas, a gente já começa a sentir um alívio, a gente já começa a sentir que a gente está indo no caminho certo. E isso dá uma sensação muito gostosa. Oran veio deixar isso para a gente tem que aproveitar. Me despeço, mas não sem antes agradecer a cada um de vocês que esteve aqui nessa hora, doando o seu tempo conosco, fazendo a ambiência dessa casa tão gostosa, porque a gente sempre fala, né? O pessoal de Casa Espírita fala que a espiritualidade superior veio aqui algumas horas antes dessa reunião, preparou esta sala para nos receber. Ok, mas se a gente chegar aqui e destruir tudo, não adianta. Então a gente também é parte dessa construção de cura, de tratamento, que é tão gostosa, por isso que é tão bom ficar aqui dentro, por isso que eu chamo você que está aí em casa também só assistindo, a vir aqui conhecer a nossa casa, dar o ar da sua presença aqui, né? Humanizar essa relação para que a gente possa ter cada vez mais pessoas aqui e nessa luta conjunta que é o processo de evolução. Muito obrigado a todos, obrigado à casa mais uma vez pelo espaço e graças a Deus. Amigos, muito obrigado aí, Breno, aí, pelas reflexões. Até o final, ele guardou ali o suspense para a gente esperando ali, e vieram as reflexões ali no final, né? Eu me lembro uma vez, uma grande amiga minha, né? Hoje já desencarnada, ela uma vez conversando com a filha, né? E se avizinhavam provas muito difíceis para a filha, e ela sabia disso, né? Nós todos sabíamos disso. E aí, então, ela conversou isso com a filha. Filha, puxa vida, como é que vai ser na sua vida, né? E a situação vai complicada aqui para frente. Né? E ela respondeu exatamente isso que o Breno estava ressaltando. Ela falou assim, Deus não coloca fardo em nossos ombros mais pesados do que possamos suportar. E a mãe ficou perplexa, assim, veio conversar comigo, exatamente dessa resposta da filha, né? Como é que o sucesso dela, né, vendo a filha responder isso para ela aflita com as provas da filha, não com as provas com ela tirava de letra, mas ela aflita com as provas da filha, e a filha mostrou que tinha aprendido a lição quando falou assim, Deus não coloca provas mais pesadas do que eu posso suportar. E batata, né? E vieram as provas, e ela foi suportando as provas e venceu-as com certeza. Muito bom, Breno, muito obrigado pelas reflexões. Vamos aos avisos. Um deles, então, assim, a semana que vem, dia 30 de agosto, então, teremos uma palestra comemorativa, né, dos 41 anos de fundação da casa, né? Então, teremos aqui Raquel Crispino, Breno, estará aqui semana que vem, para fazer nossa palestra, e dia de festa, né? De festa, música, bolo, tudo que temos direito ali. Então, dia 30 de agosto, amigos, 19 horas, palestra normal, porém comemorativa. E temos também Momentos com Jesus, né? Onde nós já estamos, então, com as inscrições abertas, né? Então, só esclarecendo, é o antigo GET, né, que nós participamos, né, vários de nós aqui presentes participamos. Né? Breno também é um dos expositores ali do Momento com Jesus. Né? E nós abordaremos, então, um domingo, as inscrições estão abertas, e o domingo, então, nós teremos 2 temas. O primeiro tema é a expulsão dos vendilhões do templo. Né? E o segundo tema, então, eu e o Pai somos um. Então, são 2 temas, nos preparamos já há muitos meses para esse dia, na verdade, levantando ali os temas, estudando bibliografia, para a gente poder proporcionar esse aprendizado aí para todos nós. Então, no nosso caso, Teresópolis, estaremos, então, no polo de Teresópolis, lá na Unifeso, né, no campus Vale do Paraíso. E aí, aqueles desejarem mais informações, é só nos procurar e se inscrever.
Nós vamos estar com as inscrições abertas até o dia 31 de setembro, o evento é no dia 31 de agosto, desculpe, e o evento é no dia 14 de setembro. Mas temos 3 polos no Rio também, o polo de Campo Grande, o polo de Jacarepaguá e o polo de Vila Isabel. E o último aviso, então, é da AME Teresópolis, né, que estará transmitindo pelo Facebook da AME e o YouTube também da AME Teresópolis, amanhã, dia 24, né, às 10 horas, o Dr. Fernando Figueiredo, que é um médico homeopata lá da AME Três Rios, que vai falar sobre homeopatia, medicina do espírito. Então, quem tiver interesse, amanhã, 10 horas, pelo Facebook ou pelo YouTube da AME. Só, né, Márcia? Então, aproveitando aí, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Não, né? Tá bom, então só os desencarnados, né, hoje aqui. Mas então, muito obrigado aí a todos aí pela presença aí, é uma satisfação enorme. Depois nós vamos passar para o nosso trabalho de passe, então nós vamos fazer agora a nossa prece aí de encerramento e de agradecimento para poder dar início ao trabalho de passe aí. Maíra, você quer fazer a nossa prece, por favor? Vê se a altura está boa para você. Vamos elevar o nosso espírito, nos conectar a essa força de amor infinito. Pai, Tu és o mistério da vida e nós, como filhos pródigos, buscamos as nossas paixões, os prazeres desta encarnação, da materialidade, e nos vemos vazios de algo que nenhuma matéria preenche. E no silêncio da prece, Pai, entregamos o nosso coração a Ti, para que Tu nos banhe com esse amor infinito, essa felicidade, que possamos sentir gotinha por gotinha, quando verdadeiramente entregamos em Tuas mãos e buscamos a nossa paz, essa virtude tão, ou se não, a maior, em busca do nosso reencontro conosco, com a nossa consciência, que és Tu. Obrigada, Pai, por mais esse dia. Obrigada por todos aqui presentes. E obrigada pela vida que o Senhor nos deste. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Louvado seja Deus.